Olá, hoje nós vamos para o capítulo 3 do segundo livro dos Macabeus. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 3. Hoje a gente vai conhecer mais um personagem, o Heliodoro, que é uma espécie de um intendente do rei. Hoje a gente vai ver nesse capítulo 3 o castigo e a conversão do Heliodoro. E você vai entender por que acontece tudo isso. Você vai entender hoje que eles querem fazer um confisco de todo o dinheiro ali do templo, de todo o dinheiro ali de Jerusalém, né? E a gente vai ver que um grande castigo vai abater sobre eles. Ou seja, Deus vai proteger mais uma vez o seu povo, Deus vai proteger mais uma vez aqueles que Deus escolheu. Agora veja só que interessante, eu tinha alertado a você, o segundo livro de Macabeus não é uma sequência de história, nós estamos aí retomando alguns acontecimentos, já vimos isso muitos em outros momentos, vamos até repetir aqui, falando sobre Seleuco, né? Seleuco Filopator, né? Vamos aqui, tá focando praticamente ali no início de toda a família de Macabeus, que se colocou realmente diante de reis poderosos, diante da helenização, contra a helenização, para que o povo de Deus não se perdesse nos seus costumes, nas suas religiões. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. A gente vai ler, aprofundando, e quero que você acompanhe comigo. Mais uma coisa eu quero pedir a você, por favor, compartilhe esse vídeo, dê um like no vídeo, faz aí, dá um like agora no vídeo, tá bom? E me ajude a divulgar esse vídeo e esse trabalho, esse nosso curso. Sabe por quê? Porque eu quero mais e mais pessoas lendo a palavra de Deus com a gente e aprofundando a palavra de Deus. Vamos lá? Segundo livro de Macabeus, capítulo 3. Vamos lá, então. Bom, muito bem. Cadê o capítulo 3 aqui? Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias, na exata observância das leis, o templo era respeitado, mesmo pelos reis estrangeiros. Estes honravam o santuário com os mais ricos presentes, a tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, administrava com suas rendas pessoais toda a despesa necessária às liturgias dos sacrifícios. Todavia, um certo Simão, da tribo de Bilga, né, nomeado prefeito do templo, desentendeu-se com o sumo sacerdote por causa da expensão do mercado público. Como não pudesse vencer Onias, foi procurar Apolônio de Tarsis, então governador militar da Celecíria e da Fenícia. Declarou-lhe que o tesouro do templo transbordava de imensas riquezas, a não poder enumerá-las, que nada tinha a ver com os sacrifícios e que ele daria um jeito de fazê-las passar ao erário real. Tendo uma audiência com o rei, Apolônio comunicou-lhe o que soubera a respeito das riquezas que lhe haviam sido declaradas, e este, tomando uma decisão, enviou seu intendente, Heliodoro, com a ordem de confiscar as ditas riquezas. Imediatamente, Heliodoro pôs-se a caminho, simulando visitas às cidades da Celecíria e da Fenícia. Na realidade, porém, era para executar a ordem do rei. Tendo chegado a Jerusalém e sendo recebido amigavelmente pelo sumo sacerdote da cidade, transmitiu-lhes as revelações recebidas e comunicou-lhe o sentido de sua visita. Contudo, indagou se tudo isso correspondia à realidade. O sumo sacerdote fez-lhe ver que se tratava do depósito das viúvas e dos órfãos, e que somente um dos depósitos pertencia a Hercano, filho de Tobias, homem de grande projeção.
que era a falsa notícia dada pelo ímpio Simão, pois todas as riquezas se reduziam a uma soma de 400 talentos de prata e 200 talentos de ouro. Era completamente impossível defraudar os que haviam depositado a confiança na santidade do lugar e no caráter sagrado e inviolável do templo venerado no mundo inteiro. Firme das ordens do rei, Heliodoro respondeu que essas riquezas deveriam ser recolhidas ao tesouro real e, num dia por ele fixado, entrou com a intenção de organizar o inventário. A partir dessa hora, uma grande inquietude se espalhou pela cidade toda. Revestidos de suas vestes sacerdotais e prostrados diante do altar, os sacerdotes invocavam ao céu, imploravam o autor da lei acerca dos depósitos, rogando-lhe que os conservasse intactos para seus depositantes. Já o aspecto do sumo sacerdote causava pena de ver, do mesmo modo seu semblante, e a alteração de seus traços manifestava sua angústia interior. O susto que o havia tolhido agitava seu corpo com um tremor que mostrava o sofrimento íntimo da sua alma. Diante da profanação que ameaçava o templo, o povo se precipitava em multidão para fora das casas a fim de se juntarem à prece comum. As mulheres, cingidas com sacos pela altura dos seios, enchiam as ruas. Quanto às jovens retidas nas casas, corriam umas para as portas, outras para as muralhas, outras ainda se debruçavam nas janelas. Todas erguiam as mãos para o céu com gritos de súplica. Causava dó observar toda a confusão desse povo abatido e a angústia que jazia o sumo sacerdote. Enquanto suplicavam assim a proteção do Todo-Poderoso, para que se conservassem invioláveis os depósitos que lhes haviam sido confiados, Heliodoro executava o seu intento. Já se achava ali com seus homens armados, quando o Senhor dos Espíritos e soberano detentor de todo o poder suscitou uma tal aparição que a todos os que tinham ousado vir ali desfaleceram de espanto, atingidos de pavor ante a majestade de Deus. Viram eles, montado no cavalo, ricamente ajaezado e guiado furiosamente, um cavaleiro de terrível aspecto que lançava em Heliodoro as patas dianteiras do cavalo. O que vinha nele montado parecia ter uma armadura de ouro. Ao mesmo tempo, apareceram-lhe outros 2 jovens de extraordinário vigor, fulgurantes de luz e ricamente vestidos. Colocando-se dos 2 lados, puseram-se a açoitá-los sem interrupção e descarregaram sobre ele, Heliodoro, uma saraivada de golpes. Atirado subitamente por terra, Heliodoro foi envolvido por espessas trevas. Seus companheiros ergueram-no e o depositaram numa liteira. E ele, que vinha para penetrar no mencionado tesouro como uma numerosa escolta e guardas pessoais, incapaz de se ajudar a si mesmo, foi levado por pessoas que reconheciam o manifesto poder de Deus. Enquanto Heliodoro se achava estendido e ferido pela força de Deus, sem fala e sem esperança alguma de salvação, os habitantes de Jerusalém bendiziam o Senhor que havia glorificado o seu templo. O santuário, que pouco antes estava cheio de confusão e de tumulto, logo que o Senhor manifestou sua onipotência, encheu-se de regozijo e de alegria. Todavia, alguns dos companheiros de Heliodoro suplicavam a Onias que invocasse ao Todo-Poderoso para restituir-lhe a vida, prestes, na verdade, a apagar-se. Receando que o rei suspeitasse de que os judeus houvessem organizado um atentado contra Heliodoro, o sumo sacerdote ofereceu um sacrifício pela salvação daquele homem. Ora, enquanto o pontífice executava a cerimônia expiatória, os mesmos jovens apareceram a Heliodoro, revestidos das mesmas vestes. Achegaram-se a ele e disseram-lhe: "Sê reconhecido ao sumo sacerdote, pois é por causa dele que Deus te dá a vida. Proclama diante de todos seu grande poder, tu que foste açoitado por Deus." Ditas essas palavras, desapareceram. Após ter oferecido um sacrifício ao Senhor, erguido abundantes preces ao que lhe havia poupado a vida e agradecido a Onias, Heliodoro regressou com suas tropas para junto do rei.
testemunhava diante de todos os prodígios operados pelo grandioso Deus aos seus olhos. E como o rei lhe perguntassem que homem julgava ele, julgava ele que pudesse enviar ainda uma vez a Jerusalém, respondeu: se tens algum inimigo ou alguém que maquina contra ti, envia-o para lá. Tu o receberás de volta ferido, se ainda viver, porque há verdadeiramente naquele lugar uma força divina. O que habita no céu zela por aquele templo, protege-o e arruína mortalmente os que aí vêm com más intenções. Foi assim que se passaram esses fatos a respeito de Heliodoro e da conservação do tesouro sagrado. Muito bem, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é importante lembrar. É o seguinte, você sabe que os reis seleucidas é que dominam toda aquela região. A gente sabe que a Celecíria é Palestina, o sul da Síria e é naquela região da Fenícia. Sabemos tudo isso. O que é? Embora os judeus, pudesse ter todas as benesses dos reis, embora os judeus pudessem ter a sua religião livre, pelo menos aqui no tempo do Seleuco, depois as coisas vão piorar no tempo de Antíoco. Você lembra isso comigo? Você já passou comigo o primeiro livro de Macabeus, você lembra que o rei Seleuco era bonzinho, aquela coisa e tal, mas depois o Antíoco vai piorar as coisas. Mas aqui nós estamos no tempo do rei Seleuco, Filopátor, que é bom, condescendente com o pessoal, tal. Inclusive até o rei ajuda com dinheiro para que o templo seja mantido, para que o templo tenha os seus sacrifícios. Os reis seleucidas, eles ainda têm aquele pensamento lá da dinastia dos Aquemênidas, lembra dos Aquemênidas, que eram os reis ali, persas, né? Os reis persas, que tinha o seguinte pensamento: vamos dar liberdade de culto religiosa para o povo e o povo fica em paz. Então, o rei Seleuco tinha isso. Deixa os judeus ficar com o seu templo, deixa os judeus ficar com o seu culto e está tudo bem. Inclusive, até dava dinheiro para eles, para que eles pudessem manter ali o sacrifício no templo. Mas, claro, como todo país dominador, né, como todo povo dominador, você deixava ali dentro os seus representantes. E o templo tinha um chamado prefeito. O prefeito era o Simão. Simão coordenava o templo. O sumo sacerdote, tudo bem, a autoridade religiosa era Onias. Onias, que era de uma classe sacerdotal lá do templo de Sadoc, bom, o sumo sacerdote bom. Onias era o sumo sacerdote, mas o prefeito do templo era uma pessoa nomeada pelo rei, chamado Simão. Simão estava lá. Começou que o Simão começou a bater de frente com Onias. Onias, líder religioso, autoridade religiosa. E o Simão começou a bater. E implicar com Onias. Ele falou assim, sabe uma coisa? Ele começou a falar, aqui tem muito dinheiro. Está o rei lá dando dinheiro para vocês estão com o cofre cheio aqui. E foi falar isso para quem? Foi falar isso lá para o governador da Celecíria. O governador da Celecíria é o Apolônio. Então, imagina, o rei Seleuco vive lá, né, dominando todo o Império Seleucida. Na região da Celecíria, nós temos ali um governador, o Apolônio. Ali em Jerusalém, nós temos ali no templo, o prefeito do templo ali, que é o Simão. O Simão fala, começa a implicar com o Onias, vai lá falar com o Apolônio. O Apolônio é o seguinte, você vai lá dar um jeito de falar com o rei Seleuco, que o pessoal de Jerusalém está nadando em dinheiro. Olha que mentira, nadando em dinheiro. E o rei ainda fica mandando dinheiro para eles fazerem culto lá, para fazer o sacrifício, e eles estão nadando em dinheiro. Eu acho que o rei deveria confiscar todo esse dinheiro. Olha o Simão, o que Simão faz? E aí o Apolônio vai e fala com o rei. O rei fala, se é isso mesmo, vão mandar um intendente para saber se é isso mesmo. Vão mandar um intendente para pegar esse dinheiro. E mandou o Heliodoro. Heliodoro, vai lá em Jerusalém, veja se isso é verdade, veja se eles estão com muito dinheiro lá no templo, e se for mesmo,
confisca tudo para o rei aqui, confisca tudo. O Eleodoro vai, chega lá e fala, ó, vim com uma missão do rei aqui, ó. Eu venho saber sobre esse dinheiro. Ele falou, mas esse dinheiro aqui é o dinheiro que entra no templo, o Onias fala, para sustentar os órfãos e as viúvas. Não é dinheiro para a gente gastar com nada, é o dinheiro que a gente mantém os órfãos e as viúvas. Ah, não. O Eleodoro falou, não quero saber, tem dinheiro aqui? Vai tudo para o rei. Quando o povo fica sabendo disso, porque o sumo sacerdote fala para o povo, eles ficam desesperados, o povo. E o povo então se veste de saco, começa a lamentar, as famílias, o sumo sacerdote começa a cair numa tristeza profunda e no dia marcado para o Eleodoro a fazer o confisco, acontece um fato miraculoso. Um fato miraculoso. Quando o Eleodoro chega para fazer o confisco, aparece diante deles um grande cavaleiro com 2 soldados ao seu lado, vestidos de armadura de ouro, uma verdadeira teofania, uma manifestação divina em que o Eleodoro é abatido, quase morre, está morrendo, né? Porque ele é açoitado por esse cavaleiro, né? Que todos veem como o poder e a força divina, açoitado por esse cavaleiro, ele cai por terra, quase morrendo. O Onias fala, olha, se esse homem morrer, o rei vai achar que nós fizemos uma conspiração contra ele. Então reza, faz um sacrifício para que ele não morra. Eleodoro volta à vida e volta para o rei Seleuco. E o rei Seleuco fala, o que você conseguiu? Não conseguiu. Não mande ninguém lá, porque lá a força de Deus habita. Lá a força de Deus habita. E ainda ele chega a falar para o Seleuco, falou, ó, se você quer mandar alguém para a morte, manda para lá, porque Deus vai manifestar o poder. Ou seja, Eleodoro passa por um momento de uma grande manifestação de Deus, né? O que aconteceu? Pode ter acontecido o seguinte, pode ter acontecido que Eleodoro percebeu mesmo que ele estava fazendo algo que não era justo, que não era verdadeiro, e Deus tenha mostrado através de algum fato, que ele estava errado, E Deus mostrou para ele, através de alguma manifestação, de algum fato extraordinário, que o que ele estava fazendo não era bom, não era justo e não podia ser feito. Tanto é que a gente vê relatos que ele tenha caído abatido, doente, a ponto de quase morrer. Só não morreu porque o sumo sacerdote intercedeu por ele. Muito bem, gente, vamos lá. É interessante lembrar isso, é interessante a gente lembrar que, mais uma vez, Deus vem e defende o seu povo. E defende de uma maneira muito, muito radical. Por quê? Porque o povo estava sendo, mais uma vez, oprimido por um rei, por uma mentira tão grande que foi feita pelo Simão, e mais, um povo que não tinha ninguém que o defendesse. Tinha o próprio Deus que pudesse defender. Olha, vem aqui comigo em alguns versículos, só para que a gente possa entender aqui. Versículo 1. Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias, na exata observância das leis. Quem é esse Onias? Onias é um sumo sacerdote muito, muito querido. Esse aqui trata-se de Onias III. Onias III. Ele é um sumo sacerdote da linhagem de Sadoc. Sadoc lá de trás, lembra? Já passamos da linhagem de Sadoc. Mas ele é muito respeitado, muito querido mesmo, tá bom? Versículo 3. A tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, administrava com suas rendas pessoais todas as despesas necessárias às liturgias dos sacrifícios. Quem é o Seleuco aqui? Aqui é o Seleuco IV Filopator. Seleuco IV Filopator é um rei condescendente para com os judeus, é um rei que não ataca os judeus, é um rei que protege e é um rei, inclusive, que financia com seu dinheiro próprio muito dos sacrifícios que é feito no templo. Ele é rei, rei, aqui falou rei da Ásia, mas ele é um rei do Império Seleucida. Qual é o Império Seleucida?
Síria, Mesopotâmia e Irã. É muito grande. A Síria, a Mesopotâmia e o Irã. É tudo isso que a gente chama de Império Seleucida. Esse Império Seleucida já explicamos para você que trata-se de todo aquele Império Macedônico do Alexandre Magno, que foi dividido entre os generais, e um dos generais era Seleuco, que ficou com o chamado Império Seleucida, que ficava ali Síria, Mesopotâmia e Irã. Ok? Muito bem. 4. Todavia, um certo Simão, da tribo de Belga ou Bilgá, dependendo da sua Bíblia, nomeado prefeito do templo, desentendeu com o sumo sacerdote por causa da expansão do mercado público. Interesse de dinheiro aqui. O negócio todo, sempre o problema é dinheiro, sempre o problema é dinheiro. Tá vendo? Esse Simão, gente, ele é o prefeito do templo, é o administrador do templo. Embora, como eu expliquei para você, embora o rei desse liberdade religiosa plena para os judeus, mas ele ficava ali com o seu administrador, administrando o templo, né? E, na verdade, ele era o responsável ali pela polícia dos mercados. E ele acabou se desentendendo justamente com quem? Com Onias, o sumo sacerdote, queridíssimo pelo povo, e ele tratou logo de fazer uma grande calúnia, uma mentira, e dizer para o Apolônio, que era o governador, para que o Apolônio falasse para o rei Seleuco que o templo estava cheio de dinheiro lá, tá bom? Muito bem, versículo 5. Como não pudesse vencer Onias, foi procurar Apolônio de Tarsis, então governador militar da Celecíria e da Fenícia. Vamos lembrar o que é a Celecíria, gente? Vamos lembrar? Então, o Império Seleucida é enorme. Síria, Mesopotâmia e Irã. Só que aí, para governar um império tão grande, o rei Seleuco IV, não só ele, mas os reis, ele determinavam governadores de regiões. E a região ali que nós estamos falando é a Celecíria. O que é a Celecíria? A Celecíria é a Palestina, que nós chamamos ali de todo Israel, hoje é todo Israel, né? Palestina, o Líbano e o sul da Síria. O sul da Síria. Então, essa era uma região governada pelo Apolônio, que era praticamente quem representava o rei ali na Celecíria. Na Celecíria é Palestina, toda essa parte de Israel, Líbano e o sul da Síria, tá bom? Muito bem, versículo 7, cadê versículo 7? Tendo uma audiência com o rei, Apolônio comunicou-lhe que soubera a respeito das riquezas que lhe haviam sido declaradas. E este, tomando uma decisão, enviou seu intendente, Heliodoro, com a ordem de confiscar as ditas riquezas. Heliodoro aqui agora, quem é Heliodoro? Heliodoro é uma espécie de um intendente do rei, que vai, em nome do rei, fazer o confisco daquelas riquezas, daquelas possíveis riquezas que estavam no templo, tá bom? Muito bem. E versículo 30. O 30 aqui, gente, é quando acontece todo aquele momento, aquela teofania, né? Um fato miraculoso em que, logo que Heliodoro chega para fazer o confisco, acontece um milagre em que um cavaleiro vestido de ouro abate o Heliodoro, né? Versículo 30 aqui, ó. Os habitantes de Jerusalém bendiziam o Senhor que havia glorificado o seu templo. O santuário, que pouco antes estava cheio de confusão e de tumulto, logo que o Senhor manifestou sua onipotência, encheu-se de regozijo e de alegria. Nós vemos aqui uma intervenção clara, precisa, né, de Deus que defende o seu povo e defende mais uma vez o seu templo. Muito bem, Deus nunca abandona o seu povo, como Deus nunca nos abandona a própria sorte. Não. E pode ter certeza que no momento da nossa vida, assim como foi na vida do povo de Deus, quando parece tudo sem solução, Deus vem e mostra o seu poder. Et crutim Domini, fugit partes adversae. Vite teleu de tribo Iuda, radix David. Aleluia.